Vamos falar aqui de Pedro Álvares Cabral com a sua armada. Uma embarcação onde ele vai ter grandes marinheiros e o que ele vai conquistar com isso. O retorno de Vasco da Gama para Portugal, concretizando o sonho português de encontrar o caminho marítimo para o Oriente, deu aos portugueses a certeza de que era preciso garantir, em definitivo, a supremacia, ou seja, o poder total de Portugal sobre as rotas do Oriente e controlar o mercado produtor de especiarias. Por isso, o rei Dom Manuel, o Venturoso, mandou organizar rapidamente, em pouco mais de 6 meses, a maior e a mais bem equipada frota que jamais partira de qualquer porto ocidental. Então, o que eles querem? Dominar uma área importante nas Índias. Para quê? Para controlar o mercado, comércio produtor, que eles tinham lá, comercializar produtos. E para isso ele mandou quem? Ele vai organizar uma frota e vai mandar alguém importante para lá. Essa frota era composta de 3 naus. Naus são embarcações maiores do que as caravelas. E cerca de 1.200 homens sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Dessa frota, dessa conquista de uma frota bem equipada, partiram marinheiros com grandes conhecimentos técnicos e muita experiência de navegação, como o Nicolau Coelho, um dos capitães da frota de Vasco da Gama, o Bartolomeu Dias e Duarte Pacheco Pereira. Também participaram da mesma esquadra religiosos que estavam interessados em levar o cristianismo aos povos orientais e um escrivão. Escrivão é quem vai escrever e vai registrar tudo que estava acontecendo naquela viagem, que foi o Pero Vaz de Caminha. Então, vamos sublinhar aqui, por favor, esse pedacinho. A frota era composta por 13 naus e cerca de 1.200 homens. Estava sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Então, viajou importantes pessoas nessa nau, mas principalmente religiosos interessados em levar o cristianismo aos povos orientais. E também aqui é importante colocar um escrivão, que é Pero Vaz de Caminha. Ele era responsável por registrar, por escrever todos os detalhes sobre a chegada dos portugueses às novas terras, descrevendo também a paisagem do local em que abarcaram, os índios que ali habitavam e como foram, do ponto de vista europeu, os primeiros contatos entre os portugueses e os nativos. O seu relato, conhecido como Carta de Pero Vaz de Caminha, é um importante documento para a história do Brasil, destacando a ausência de metais, porque eles não viram metais no primeiro momento, destacando as belezas naturais e a possibilidade de expansão do cristianismo. Agora vamos aqui ao texto do lado. Até agora, não pudemos saber se há ouro ou prata nela. Até agora, porque depois eles iriam descobrir. Ou outra coisa de metal, como ferro, também eles não tinham visto, nem lá vimos. Contudo, a terra em si é muito de bons ares. Os ares são frescos, temperados, como os de Entredouro e Minho. Porque, neste tempo da agora, assim os achávamos como os de lá.
Então, está falando que aqui tem muita plantação, que aqui tem muita vegetação, que o ar é fresco. Águas são muitas, são infinitas. Em tal maneira é graciosa a terra, querendo aproveitar, dar-se-á tudo nela, ou seja, vamos plantar. Por causa das águas que tem, plantar em boas terras com água vai ser sucesso. Contudo, o melhor fruto dela parece ser salvar essa gente, salvar os índios. E essa deve ser a principal semente da Vossa Alteza, do rei, para lançar. Então, aqui, o que Pero Vaz de Caminha falou? Que o povo é bonito, que os índios são bonitos, que a terra é boa, que a água tem muita, é infinita, que os ares são bons, é um local de frescor, mas ainda não viu se há metais preciosos, mas a principal atividade do rei deve salvar esse povo daqui. E para isso nós vamos ter os religiosos. Vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó, a chegada deles. Olha, Oscar Pereira da Silva está falando do desembarque de Pedro Álvares Cabral em Cabralha, Porto Seguro, em 1500. Sabe-se que, em determinado ponto das ilhas de Cabo Verde, a expedição desviou-se de sua rota original e, navegando para o ocidente, chegou ao litoral brasileiro. Aqui vem uma pergunta. Eles acharam ou eles descobriram o que nós chamamos hoje de Brasil? Acharam? Acharam, porque já haviam, antes de Pedro Álvares Cabral, outras pessoas que aqui vieram e que tinham relatos que aqui já tinha terras. Então, faltava comprovar esse fato. Então, na verdade, o Brasil não foi descoberto, ele foi encontrado. Alguns historiadores afirmam que o desvio da rota foi provocado por alguma eventualidade que forçou a mudança dos planos de navegação. Por outro lado, grande parte dos historiadores defendem que a frota se afastou da costa africana intencionalmente, já que os portugueses tinham interesses em explorar novas terras. Afirmam, inclusive, que outras expedições portuguesas não oficiais já haviam aportado em terras brasileiras. Vamos sublinhar aqui. Para indicar a tomada de posse de novos territórios, foi celebrada uma missa. Então, para que foi celebrada a missa? Para mostrar que eles estavam tomando posse do território que hoje é o Brasil. Então, eles não estavam rezando uma missa só porque eles queriam rezar a missa. Tinha uma intenção por trás desse fato. Esse fato revela a intencionalidade, ou seja, a intenção dos portugueses nas terras recém-encontradas. Então, ao rezar a missa, eles vão dizer, agora nós estamos tomando posse desse território. Só porque tinha dono no território, né? Apesar de relatar um encontro pacífico com a população nativa, os portugueses sinalizavam a intenção de explorar as novas terras, apropriando-se delas como se não tivesse dono, como se não tivesse, mas tinha, desconsiderando os povos que ali viviam. É a mesma coisa da tia Tânia chegar na sua casa e falar para você assim, a partir de hoje eu vou morar aqui. E começa a usar a sua casa, usa o banheiro, usa os seus cremes, o seu secador,
seu fogão, como da sua comida. Como assim? Como que alguém entra na casa do outro e toma posse? Então, eles tinham uma intenção por trás disso tudo. Não era de graça. Apesar de relatar, já foi. Apesar de relatar um encontro pacífico com a população nativa, os portugueses mostraram a intenção de explorar as novas terras. Eles apropriaram-se delas como se não tivesse dono, desconsiderando os povos que ali viviam. Além disso, Pero Vaz de Caminha deixa claro na carta que a catequização é uma importante ação europeia nas terras encontradas. Eu quero saber qual é a palavra que encaixa nessa última frase, que a tia Tânia está sempre falando dela. Está falando assim, ó, que Dom Manuel, o Venturoso, vai ter que colocar aqui grande parte dos seus missionários religiosos para catequizar o povo daqui. Quando eles querem catequizar os índios, eles querem impor aos índios a religião católica. Quando eles querem impor isso aos índios e dizem que precisa salvar as almas dos índios, eles estão tirando dos índios a sua religiosidade, que eles eram politeístas. Quando eles impõem isso aos índios, eles estão dizendo que eles são seres inferiores. E quando eles são inferiores, automaticamente os portugueses são superiores. Então, aí nós temos o eurocentrismo. A importância deles à frente dos outros povos. Vamos colocar aqui para a tia Tânia. Sublinhar aqui para a tia Tânia. Copie aí, por favor. Ok? Vamos lá. Depois de permanecer alguns dias nas terras brasileiras, quem está permanecendo aqui? A frota de Pedro Álvares Cabral. Os portugueses deram continuidade à viagem projetada inicialmente. Então, o que vai acontecer? Os portugueses vão deixar alguns representantes do rei aqui no que hoje nós chamamos de Brasil, e os outros vão seguir viagem, vão embora para as Índias, para o Oriente, em busca das especiarias. Vamos lá. No dia 13 de setembro, a esquadra, comandada por Cabral, chegou ao seu destino original, oficialmente, que era Calicut, desfalcada de 4 naus que afundaram na passagem do Cabo da Boa Esperança. Então, nesse momento, eles vão perder alguns tripulantes, né? Alguns navegantes.
inclusive a que estava comandada por Bartolomeu Dias. O navegador não foi bem recebido em Calicut, chegando mesmo a mandar bombardear a cidade. No entanto, conseguiu permissão para estabelecer feitoria em Conchim e Cananor, reinos inimigos de Calicut, onde a missão portuguesa abriu finalmente as portas do comércio com as Índias. Veja que aqui tem uma jogada política. Qual que é a jogada política? Eles queriam Calicut, mas o povo de Calicut não queria os portugueses. O que os portugueses fizeram? Aportaram, ou seja, ficaram hospedados em outras cidades, como Coxim e Cananor. Essas duas cidades eram inimigas de Calicut. Então, eles vão fazer um conchavo político com essas duas cidades para depois dominar Calicut. E o que eles vão fazer lá? Eles vão abrir uma feitoria. O que é uma feitoria? Feitoria é tipo um armazém, né? Um entreposto comercial. Em 21 de julho de 1501, Cabral chegou a Lisboa com a frota reduzida à metade. Então, eles saíram com quantos homens? 1.200. E também saíram com 13 naus. Então, vai diminuir as embarcações e os homens. Mas as embarcações estavam abarrotadas de especiarias, canela, gengibre, pimenta. Apesar das perdas, o valor das especiarias transportadas foi suficiente para pagar 2 vezes o custo da viagem. Então, eles tiveram um lucro exorbitante. Nos anos seguintes, novas expedições foram organizadas com o objetivo de assegurar o abastecimento regular de produtos orientais e também defender o interesse dos portugueses. Antes do Mercosul, estão vendo que agora nós vamos vir para a atualidade? O Mercosul é um mercado da América do Sul. Esse Mercosul, ele faz uma parceria com alguns países da América do Sul. Vamos lá. Estudos revelam uma rede de estradas que ligava nosso litoral ao Império Inca e permitia escambos, trocas comerciais entre os povos. Até hoje, se supõe que os índios brasileiros ignoravam o escambo até receberem espelhos e miçangas dos marinheiros de Cabral. Trocar o quê? Se não produziam nada? E trocar com quem? Se viviam isolados dos vizinhos? É um mito totalmente desmontado por pesquisas recentes que provam que havia trocas constantes entre os povos do litoral e do sertão. E mais, uma rede de caminhos fazia esses itens chegarem até o Império Inca no Peru. Vistos pela lógica da época, os escambos da beira da praia estavam mais para um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Então, Mercosul e União Europeia são países que fazem parte de comércio daquele local. Lógico que a União Europeia na Europa e o Mercosul na América do Sul. E que comércio era esse? Antropólogos franceses chegaram a uma estrutura básica dessa rede de trocas. Os índios do litoral tinham sal extraído do mar e conchas ornamentais, e volta e meia ainda sobrava mandioca. Já o sertão tinham suas commodities, como feijão, milho e também um artigo de luxo, penas de aves grandes, como ema, tucano, para todo tipo de enfeite. Estão vendo aqui que eles estão fazendo trocas comerciais. O que eu troco? O que eu tenho. O povo do litoral vai ter sal, vai ter conchas. O povo do interior vai ter feijão, vai ter milho.
vai ter algo ornamental para trocar. Tudo isso era objeto de permuta. O que é permuta? Troca com os incas, que em troca davam objetos de cobre, de bronze, de prata, de ouro. Nossos índios praticamente não tinham acesso a metal. Só um minutinho, eu vou ligar aqui, que eu estou sem bateria. Só um minuto. Continuando. Esses contratos, que durante muito tempo tiveram ares de lenda, foram comprovados por pesquisas, por achados. Em Cananéia, São Paulo, por exemplo, foi encontrado um machado pré-colombiano feito com cobre dos Andes. O principal ramal é vias de ligação dessa malha viária ameríndia, era o Peaberu, provavelmente uma palavra tupi que significa caminho de grama. Esse caminho atravessava os atuais estados de São Paulo e Paraná, entrava no Paraguai, adentro, e subia a Cordilheira dos Andes. Olha, se você quiser ir para o Peru hoje e não quiser ir de avião, e quiser fazer um trajeto diferente para conhecer as estradas, para conhecer a paisagem, você vai pegar um avião em São Paulo e vai subindo a Cordilheira dos Andes até chegar no Peru. Existe essa estrada hoje. Era como se fosse uma rota da seda atravessando a América do Sul, unindo economias e culturas diferentes. Uma ação entre nações. Existem testemunhos do início do período colonial que revelam o interesse com que as tribos do litoral e do sertão mantinham aberta essa ligação, diz o historiador Jorge Couto, historiador português, autor de A Construção do Brasil. O interesse na troca de produtos era um denominador comum, razão suficiente para cada grupo garantir a segurança da circulação de homens e mercadorias nas suas áreas de influência. É verdade que os elementos de que dispomos sobre o PA-Biru ainda são tênues, ou seja, ainda não temos todos os resultados, mas já são suficientes para dizer que existiu e funcionou de fato. Os caminhos dos índios se tornaram as trilhas dos descobridores, depois as rotas dos bandeirantes. Sublinhe isso aqui para a tia Tânia. Por favor. Lá na frente, nós vamos falar sobre os bandeirantes. Os bandeirantes saíram de São Paulo em busca de ouro e, no meio do caminho, eles faziam os índios de escravos, capturavam-nos e depois tornavam-nos escravos. Então, eles vão aproveitar essas trilhas. Que trilhas? Essas trilhas que nós estamos estudando aqui sobre o comércio na América do Sul e Central. Trechos originais ainda sobrevivem em matas do norte do Paraná, mas muitos foram cobertos de asfalto e hoje são vias como a Rebouças e Consolação. É um capítulo ainda ignorado pelos historiadores, mas já explorado pela indústria do turismo e vende pacotes de ecoturismo para quem quiser explorar antigas trilhas. O descobridor do Peaberu. Em 1524, o português Aleixo de Souza se juntou aos valentes da tribo Carijó e saiu em busca de uma fortuna. Não havia achado nenhuma desde que naufragara alguns anos antes na futura ilha de Santa Catarina, onde hoje é Florianópolis. Ele havia ouvido falar de um caminho que levava até um reino repleto de ouro e prata.
3.000 quilômetros para o oeste depois, ele chegou no Império Inca, que está repleto de ouro e prata. Chegou, roubou, fugiu e, na volta, acabou sendo atacado e morto por índios paraguaios. Mas uma coisa ninguém tira dele, o pioneirismo. Aleixo saqueou os incas 9 anos antes dos espanhóis. As navegações espanholas. Vou fazer chamada primeiro. Ana Clara. Arissa. Presente. Só um minuto. Hoje são 9. Bruna. Presente. Carlos Eduardo Ramos. Professora, ele tá pode ligar, só que deve estar travando, porque o áudio tá ligado. Tá. Carolina. Caterine. Caterine. Dante. Esther. Presente. Felipe. Presente. Giovana. Presente. Gustavo. Isadora. Presente. Laura Cortes. Presente. Lavínia. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Maria Queiroz. Presente. Maria Vitória. Presente. Mariana. Presente. Mateus. Mateus José. Nicolas. Presente. Otávio. Pedro Otávio. Richard. Vinícius Almeida. Presente. Richard. Vinícius Cruz. Presente. Carlos Eduardo da Silva. Presente. Pessoal, eu vou enviar para vocês o trabalho. Qualquer dúvida, vocês me chamam no privado, que a gente vai resolvendo, tá? O trabalho lá tem data de entrega, tá tudo organizadinho para vocês fazerem. Quem é o... Ah, Isadora, lembrei aqui. Tchau, pessoal.